Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Trechos de cartas encontradas no baú do meu bisavô, vindas da Itália. Gênova, abril de 1857. Hoje deixo aqui estas mal traçadas linhas, não como quem pretende erigir monumento à posteridade, mas tão somente como humilde registro das memórias que o tempo, muito teimoso, se recusa a apagar do meu espírito. Que ninguém as tome por documento de valor histórico, pois não o são, senão por breve apontamento biográfico dos meus tempos de outrora, quando eu era apenas um rapaz de 18 anos, a correr pelas vielas estreitas e odorosas da minha Gênova natal. Se a providência, ou antes o acaso, me guiou aos caminhos da música, não sei. Mas minha situação humilde, aliada ao fascínio quase doentio que nutria pelo som do violino, fez-me aceitar de pronto um posto de natureza singular, o de moço de recados e cuidados, termo que me parece mais condizente à época, junto a ninguém menos que Niccolò Paganini, o grande instrumentista, talvez o maior que já ousou fazer cantar as 4 cordas de tripa sob um arco de crina. À época, muito se dizia dele, e não só em nossa terra, que havia encantado as mais ilustres cortes e aterrado as plateias mais exigentes, que seu arco era como um punhal a rasgar a alma, e que sua música, ora sublime, ora terrível, trazia lágrimas aos olhos de uns e pesadelos às noites de outros. Mas o que se murmurava nas esquinas, nos cafés e entre os músicos de ofício tinha um sabor ainda mais inquietante. Falava-se que sua habilidade era fruto de um pacto infame com o próprio príncipe das trevas. O primeiro encontro deu-se numa manhã enevoada, no interior de um casarão de fachada austera, cujas janelas mantinham-se cerradas como pálpebras que recusam a luz. Bati 3 vezes à porta, como me fora instruído, e um criado de olhar tão frio quanto mármore conduziu-me a uma sala de penumbra densa. O ar cheirava a madeira antiga e resina, e lá, sentado a um canto, de costas para mim, estava o mestre. Recordo-me como se fora hoje da estranheza daquele corpo alto, desprovido de carnes, com membros longos e desproporcionais, a pele quase translúcida sobre ossos finos. Seu cabelo, negro e liso, caía sobre os ombros estreitos, e quando virou o rosto em minha direção, vi olhos tão fundos e luminosos que, por um instante, temi que me sondassem o pensamento. És tu o rapaz que me enviaram? Perguntou com a voz rouca, como se o ar lhe faltasse. Afirmei com um gesto tímido. Veremos se não és tão inútil quanto o último. E assim foi o meu primeiro contato com o gênio. Desde então, compreendi que sua fama de temperamento difícil era justa. Mandava-me buscar partituras que, ao chegar,
dizia-lhe não servirem. Enviava-me limpar o instrumento, e se um fiapo de pano permanecia, repreendia-me com palavras cortantes. Havia dias em que me ignorava por completo, encerrando-se em seu aposento, donde saíam lamentos e trinados tão extraordinários que eu, apesar do medo, colava o ouvido à porta para ouvi-los melhor. Certa vez, ao tentar entregar-lhe uma bandeja com chá, encontrei-o diante de um espelho, os dedos contorcendo-se em posições impossíveis. Lembro-me de ter recuado atônito, pois parecia que cada articulação se alongava como cera aquecida. Ele percebeu meu assombro e sorriu de um modo que eu não soube interpretar, entre ironia e desafio. Julga-me um monstro, não é, rapaz? Pois saiba que é este corpo que o céu, ou o inferno, como preferem alguns, me deu para fazer o que eu faço. Em ocasiões, suas mãos ficavam tão trêmulas que eu temia que não pudesse tocar naquela noite. Mas bastava-lhe empunhar o violino para que todo o tremor cessasse, como se um instrumento fosse não só extensão, mas também a cura. O povo falava. Falava de um concerto em que uma corda se rompera e ele, sem interromper a execução, adaptara toda a peça às 3 restantes, como se aquela perda tivesse sido premeditada. Outros juravam ter visto, na sombra projetada pelo lampião, não o vulto de um homem, mas de uma figura conífera. Eu próprio, em mais de uma noite, tive a sensação de que algo, atrás dele, se movia em descompasso com seus gestos. E havia o olhar da plateia. Ah, esse olhar eu jamais esquecerei. E se repetia ao longo dos lugares e dos anos. Nos salões iluminados por candelabros, damas e cavalheiros, críticos e músicos, todos eram como que tomados por um transe. Alguns, ao final, tinham lágrimas nos olhos. Outros, pálidos como defuntos, permaneciam imóveis como se despertassem de um feitiço. E houve um crítico de Milão que escreveu: "O senhor Paganini não executa música, ele a invoca, como quem chama espíritos de um outro mundo." E ainda hoje, mais de meio século passado, continua a ser lembrado como um exemplo máximo do virtuosismo no violino. O estilo de vida de Niccolò Paganini, aliado àquela figura mefistofélica, gerou histórias que o tempo não apagou. Diziam que o seu talento vinha de um pacto com o demônio. Hoje, no entanto, passados tantos anos da morte dele, alguns médicos afirmam que talvez o mestre fosse portador da chamada Síndrome de Marfan, que dá aos dedos um comprimento e uma maleabilidade incomuns. Seja como for, nenhum diagnóstico é capaz de explicar o que eu vi e o que eu ouvi ao lado daquele homem. Capítulo 2. Dos violinos e outros prodígios. Não tardou para que minha vida, até então simples e desprovida de maiores aventuras, se visse mergulhada num mundo de sons, lendas e segredos. Ao lado do mestre Paganini, aprendi que cada instrumento que empunhava não era apenas madeira e cordas, mas uma criatura viva, com personalidade e caprichos próprios. Recordo-me vivamente do dia em que vi pela primeira vez o segundo cânone. Era um Guarneri del Gesso de 1743, batizado assim pelo próprio mestre
devido ao som explosivo que produzia. Trazia-o envolto não num estojo comum, mas numa caixa de nogueira, uma caixa incrustada com símbolos que eu não reconheci. Ao abri-la, um odor de resina e tempo se espalhou, e eu pude jurar que o ar da sala ficou mais pesado, como se algo adormecido despertasse ali. Este não é um simples violino, rapaz, disse ele, acariciando a voluta como quem afaga a cabeça de um animal feroz. Há vozes presas aqui dentro. Ouça, e cabe a mim libertá-las. Contou-me num sussurro que beirava a confidência que aquele instrumento lhe fora entregue em Gênova por um colecionador que não ousava mais guardá-lo. O homem dizia que, à noite, sons de lamento escapavam do estojo e que, certa feita, ao tentar vendê-lo, o comprador adoecera subitamente antes de concluir o trato. Paganini apenas sorria ao relatar isso, como se não passasse de superstição, mas notei que jamais deixava o cânone sozinho por muito tempo. Houve também a história de um violino adquirido em Paris, cuja origem me pareceu ainda mais obscura. Pagara não em moedas ou títulos, mas em promessa. Comprometeu-se a tocar numa noite chuvosa, à meia-noite, no salão de um marquês, para um público de apenas 6 pessoas. Quando perguntei quem eram, respondeu: não é o público que se nomeie, mas que se ouve. Nunca soube mais, mas ao regressar dessa apresentação, vi-o pálido como nunca, as mãos frias e um estranho brilho nos olhos, como quem regressa de um lugar onde o sol não aparece. A habilidade do mestre para arrancar sons impossíveis do violino já era lendária. Vi-o, mais de uma vez, aceitar desafios lançados por músicos céticos, tocar uma peça inteira usando apenas uma corda, executar variações tão rápidas que o arco parecia dissolver-se no ar, reproduzir com perfeição assombrosa o canto de um pássaro ou o pranto de um bebê. Certa feita num teatro em Viena, alguém gritou do balcão: toque algo que nunca tenha sido ouvido. Ele não respondeu, apenas fechou os olhos, pousou o arco sobre as cordas e, por longos minutos, fez soar algo tão belo e tão terrível que o público manteve-se mudo até muito depois da última nota. Alguns, ao saírem, afirmavam não conseguir reproduzir a melodia nem na mente, como se ela se apagasse da memória ao ser ouvida. A origem de tal destreza era motivo de especulação constante. Uns atribuíam-na a anos de estudo e dedicação incomuns. Outros, aos dedos longos e flexíveis, que eu mesmo vira dobrar-se em ângulos impraticáveis. Não eram poucos, contudo, os que afirmavam haver ali algo além do humano. Um episódio que guardo na lembrança deu-se em Florença. O mestre fora convidado a examinar um violino antigo, de luthier desconhecido, encontrado num convento. A abadessa, mulher idosa de olhar severo, recebeu-nos com cortesia, mas notei que evitava tocar no assunto. Quando Paganini o segurou, os sinos da igreja tocaram sem que fosse a hora marcada. Ele, sem se perturbar, levou o arco às cordas e extraiu dali um som que mais se assemelhava a um coro distante, vindo das criptas. Ao devolver o violino, a abadessa fez sinal da cruz. Temor desnecessário, disse ele saindo. A música não é de Deus nem do diabo, mas de quem a sabe ouvir. Nos bastidores, antes dos concertos, seu comportamento variava. Em algumas noites ficava recolhido,
murmurando o que pareciam ser preces. Em outras, afinava compulsivamente, como se buscasse um ponto exato que não era de afinação, mas de encantamento. Eu, incumbido de preparar o palco, muitas vezes ouvia testar trechos que jamais repetia em público, como se guardasse certas melodias apenas para si ou para outrem. O público, por sua vez, reagia de formas diversas. Havia os que, maravilhados, tentavam seguir cada movimento de seus dedos. Outros, inquietos, desviavam o olhar, incapazes de suportar a intensidade da execução. Um crítico londrino escreveu: "Quando Paganini toca, é como se um exército de sombras marchasse dentro da nossa alma." Imaginem, um exército de sombras marchando dentro da nossa alma, que incrível. Por vezes, após um concerto particularmente vigoroso, ele recolhia-se de imediato, recusando aplausos. Lembro-me de uma noite em Nápoles em que, após a última nota, saiu pela porta dos fundos, levando o cânone consigo, sem olhar para trás. Ao alcançá-lo, perguntei-lhe por que não recebera o carinho do público. "Porque hoje toquei para outra plateia, rapaz", respondeu, e nada mais disse. O que mais me assombra, contudo, era a maneira como os violinos vinham até ele. Não era o mestre quem os procurava. Eram eles que, de algum modo, chegavam às suas mãos, trazidos por colecionadores, herdeiros, monges e até desconhecidos que apareciam à sua porta no meio da noite. Em todos os casos, havia uma história curiosa, uma morte, uma dívida, um segredo mal guardado e sempre o mesmo desfecho. O violino permanecia com ele, como se encontrasse ali o seu verdadeiro dono. Bem, com o tempo, deixei de tentar explicar esses acontecimentos. Passei a aceitar que, ao lado de Paganini, o real e o extraordinário se misturavam com as vozes de um dueto perfeito. Seus desafios também eram singulares. Aceitava apostas musicais não por orgulho, mas como quem testa os próprios limites, ou como se houvesse uma necessidade urgente de provar algo a si mesmo. Vi-o competir com pianistas, flautistas e até cantores, imitando-lhes com um violino de forma tão precisa que o público já não sabia mais quem executava o quê. Entre tais façanhas, uma das mais célebres deu-se em Varsóvia, quando um violinista local o desafiou a executar uma sonata sem partitura, apenas após ouvi-la uma única vez. Paganini sentou-se, ouviu, de olhos fechados, e então não só reproduziu a peça, como acrescentou variações que a tornaram irreconhecivelmente mais bela. O desafiante, dizem, jamais voltou a tocar em público. E assim foram-se sucedendo noites e dias, concertos e viagens, cada um trazendo novas histórias, novos mistérios e, acima de tudo, a confirmação de que eu estava ao lado de alguém que não pertencia inteiramente a este mundo. Se a sua habilidade, vejam, era um dom divino ou um artifício profano, nunca soube. Mas sei que, cada vez que o via empunhar o arco, sentia como se algo invisível atravessasse a sala e prendesse todos nós numa teia de sons, onde o tempo e a razão deixavam de existir. E assim, segui sendo moço de recados, ou talvez um guardião de alguns segredos, do homem que fez o violino falar línguas que nem o céu, nem a terra
e nem o inferno conheciam. Capítulo 3. A execução que não deveria existir. Eu nunca me considerei um homem de imaginação fértil a ponto de ver fantasmas onde há apenas sombras. Contudo, ao lado do mestre Paganini, aprendi que há sons e visões que não se explicam senão pelo inexplicável. O inverno era de 1831. Havíamos chegado a um vilarejo nos arredores de Parma, a convite de um conde colecionador de instrumentos raros. O homem, de maneiras corteses, mas olhar excessivamente atento, dissera possuir um violino de tal raridade que acreditava ser irmão do segundo cânone. Eu não sei se a palavra lhe fora escolhida por vaidade ou por outra razão mais obscura. O mestre, àquela altura, vinha sofrendo de crises frequentes. A saúde, sempre frágil, parecia-lhe escapar como areia por entre os dedos. Ainda assim, recusou o repouso e insistiu em ver o instrumento. Ao entrarmos no salão, deparei-me com uma peça de beleza singular. Uma madeira escura, quase negra, com arabescos gravados na voluta e no espelho, como runas antigas. Paganini aproximou-se com uma reverência que eu nunca vira antes, tocando-lhe as bordas com as pontas dos dedos longos e nodosos. É como se já o conhecesse, murmurou. O conde, num gesto cerimonioso, entregou-lhe o arco. O mestre nem afinou. Apenas colocou o violino sob o queixo e, sem palavras, sem saudação, iniciou uma sequência de notas que eu jamais ouvira. Não era música aquilo, não no sentido comum. Era antes uma torrente de sons que variavam entre um lamento e um júbilo, como se narrassem uma história em uma língua desconhecida. Enquanto tocava, percebi-lhe o rosto transfigurado. Os olhos semicerrados pareciam ver algo além das paredes. A respiração tornou-se irregular e gotas de suor lhe escorriam pela fronte. As mãos moviam-se com velocidade, uma velocidade que mal podia se acompanhar, e havia momentos em que o arco sequer parecia tocar as cordas, e ainda assim o som persistia. O conde assistia imóvel com um leve sorriso. Eu, por minha vez, sentia um frio na espinha e um peso no ar, como se o salão se fechasse em torno de nós. A execução durou o que me pareceram horas, mas pode ter sido apenas alguns minutos. Ao terminar, Paganini deixou o instrumento sobre a mesa e cambaleou. Corri a ampará-lo, mas ele, com um gesto brusco, me afastou. "Há mais!" disse quase sem voz. "Há sempre mais!" E nessa noite, hospedados no palacete, ouvi-o murmurar no quarto ao lado. Não eram palavras inteiras, mas fragmentos, como alguém que tenta reter uma melodia fugidia. Por 2 vezes ergui-me para bater-lhe a porta, mas desisti. Havia em sua voz um tom que não ousaria interromper. Nos dias que se seguiram, o mestre mostrou-se mais impaciente do que de costume. Nas apresentações, inseria trechos daquela estranha execução, mesmo em peças conhecidas, como se não pudesse contê-las. Alguns críticos chamaram aquilo de inovação, outros de aberração. Mas o mais perturbador deu-se em Turim. Durante um concerto, no auge de uma dessas passagens, as velas do palco tremeluziram e, por um instante, todas se apagaram ao mesmo tempo. E no breu absoluto o som continuou, límpido e terrível, vindo de todos os lados, como se múltiplos instrumentos tocassem em uníssono invisível. Quando a luz voltou, vi no rosto do mestre um sorriso. Mas não era para o público, era como se olhasse para alguém ou algo
atrás de todos nós. Após o concerto, perguntei-lhe sobre o ocorrido. Ele limitou-se a dizer: há músicas que não foram feitas para serem ouvidas por todos, rapaz. Mas, uma vez que as conheceres, já não podes esquecê-las. E naquela noite percebi que Paganini não estava apenas compondo ou executando, ele estava seguindo uma música, uma que vinha de longe, talvez de muito antes de nós dois nascermos. Capítulo 4. O Último Andante. Com o passar dos meses, a melodia que o mestre extraíra daquele violino sombrio em Parma não mais se limitava aos concertos. Ele surgia nos momentos mais insuspeitos, ao afinar um instrumento, ao ensaiar variações conhecidas, até mesmo em silvos distraídos enquanto observava a rua pela janela. Mas nunca era inteira. Era como se ele tentasse recompor algo que ouvira apenas uma vez e que agora o atormentava como sede que não se apaga. Um refrão de origem remota que o puxava de volta, noite e dia, a um ponto de partida que só ele parecia enxergar. Não demorou para que as nossas viagens tomassem um outro rumo. Já não íamos apenas a grandes cidades ou salas de concerto iluminadas por candelabros dourados. Não, os convites, antes polidos e selados, tornaram-se bilhetes rabiscados em papéis ásperos, enviados por mãos que nunca se apresentavam. Os destinos, por vezes em vilarejos abandonados, conventos em ruínas ou casas de músicos reclusos, onde o ar cheirava madeira apodrecida e cera fria. Certa vez, seguimos um endereço escrito com tinta tão esmaecida que quase se confundia com o papel. Levou-nos a um bairro afastado de Milão, onde um violinista cego, que vivera de tocar nas ruas, jurava ter ouvido a melodia inteira nos anos de juventude. Recebeu-nos num quarto estreito, com as paredes forradas de pautas amareladas e instrumentos quebrados pendurados como relíquias mortas. Ao perguntar sobre La Vocenera, ele não sorriu nem franziu o senho, apenas se calou, respirou fundo e fez o sinal da cruz. A música não é o que se ouve, rapaz, disse-me sem me olhar, e tocou a borda de um violino rachado com os dedos completamente deformados. Mas o que se abre quando se ouve? Essas palavras ficaram gravadas em mim, mas no mestre provocaram outra coisa, a inquietação. Saímos de lá sem resposta que ele queria, mas com a certeza de que estávamos num caminho que se estreitava. Na Ligúria, entramos numa biblioteca conventual apenas iluminada por lamparinas de azeite. O silêncio ali era tão denso que cada passo ecoava como uma batida de tambor. Um monge idoso, curvado como se carregasse nas costas o peso de todas as orações que já fizera, trouxe-nos um manuscrito escrito em notação arcaica. A capa de couro estava gravada com símbolos que eu reconheci dos arabescos, entalhados no violino de Parma. Paganini, com mãos que tremiam levemente, passou os dedos sobre as linhas, como quem acaricia uma ferida que nunca cicatriza. Ela, murmurou quase para si mesmo, mas não completa. O monge, com voz baixa e arrastada, disse-nos que aquela partitura era conhecida por pouquíssimos e que todo músico que ousava tocá-la inteira adoecera gravemente ou perdera o juízo. Chamavam-na La Vocenera e, segundo ele, vinha de muito antes dos nossos tempos, de um cântico que não era destinado a ouvidos humanos. Foi nesse instante que eu percebi
que não se tratava apenas de um capricho do mestre. Ele não estava apenas curioso. Era um homem possuído por um chamado. Com o passar dos meses, a transformação nele tornou-se evidente. Seu corpo, já magro e frágil, parecia cada vez mais translúcido. A pele, de tão pálida, deixava transparecer veias azuladas como se fossem fios de tinta sobre o papel de arroz. Os dedos, longos e tortuosos, moviam-se sobre as cordas com a vida própria, mas longe do violino, carregavam-se de um cansaço profundo, como membros que suportam um peso invisível. Às vezes, depois de tocar, ele mergulhava num silêncio de horas, e seus olhos fundos como dois poços fixavam um ponto no vazio, muito além das paredes. Certa vez, ao chamá-lo, percebi que ele não se movia. Estava absorto num espaço que eu não conseguia partilhar, como se estivesse ouvindo outra orquestra, muito distante, muito além. Foi em Marsella que conhecemos Desmoulins, um violonista aposentado, outrora célebre, e que agora vivia cercado por gatos e poeira. Ao saber o que buscávamos, fechou as janelas com pressa, como se temesse que o vento ouvisse. A voz dele, ao narrar o que sabia, era um murmúrio nervoso. Disse que, em sua juventude, assistira a um mestre italiano executar a melodia por completo. No instante em que a última nota soou, o homem largara o arco e fugira do palco, pálido como um cadáver fresco. Dias depois, encontraram-no sem vida, as mãos rígidas na posição de tocar. Aquilo não é música, disse Desmoulins, os olhos marejados. É uma ponte, e nem sempre gostamos do que está do outro lado. Essas palavras ecoaram por muito tempo nas noites que viajávamos, mas Paganini não recuou. Pelo contrário, era como se cada relato, cada advertência, apenas inflamasse sua determinação. Seguimos para Viena, onde passamos noites inteiras em arquivos mofados, revirando estantes que não viam leitores havia décadas. Em Londres, entramos em porões de colecionadores que escondiam seus violinos como quem esconde ossos roubados. Em Ferrara, um antiquário nos levou até uma cripta onde um luthier do século anterior fora enterrado com seu último instrumento. O corpo já não restava, mas o violino, encrustado de pó e salitre, ainda tinha as cordas intactas, como se esperasse apenas um toque para despertar. Cada pista completava um fragmento da melodia, mas também cavava mais fundo um abismo no olhar do mestre. Ele já não sorria mais como antes. Sua música tornara-se mais urgente, mais aguda, quase cruel com quem a ouvia. E mesmo eu, que estivera ao seu lado por anos, sentia-me agora como um intruso, alguém que caminhava sob o limiar de algo que não podia compreender. Foi em Gênova, já perto do fim, que o vi tocar a peça quase inteira. Estávamos sozinhos na sala. As cortinas estavam fechadas. O ar pesado de incenso queimado e resina. Quando ele começou, não foi como ouvir música. Foi como ver o ar se distorcer, como se cada nota fosse um corte na realidade. Senti um frio súbito percorrer minha espinha. O ambiente pareceu encolher e percebi com um pavor instintivo que não estávamos sós. Não vi ninguém, mas havia uma presença, uma atenção dirigida a nós. Quando a última nota se quebrou, ele estava exausto, respirando como se tivesse corrido uma légua. E ainda assim sorria. Estamos perto, rapaz, disse quase num sussurro. Muito perto.
e essa foi a última vez que o ouvi tão próximo da conclusão. A partir dali, sua saúde declinou vertiginosamente. A energia que sempre surgira ao empunhar o arco já não bastava para sustentar-lhe o corpo. Tocava, mas cada execução parecia arrancar-lhe dias de vida. Surgiu um tremor na voz, um cansaço nos olhos e uma palidez que nenhuma luz conseguia aquecer. No outono de 1840, estávamos em Nice. O mestre, prostrado no leito, pediu-me que abrisse o estojo do segundo cânone. Entreguei-lhe o violino, e ele o segurou com a delicadeza de quem segura um amigo à beira da morte. Nunca toque La Voceneira, rapaz, disse num fio de voz que mal vencia o silêncio. Ela não é para este mundo. E essas foram suas últimas palavras para mim. Na manhã seguinte, encontraram no imóvel o rosto sereno, as mãos pousadas sobre o peito. Ao lado, o violino repousava em silêncio, como se tivesse tocado pela última vez. Muito se escreveu sobre sua morte, assim como sobre sua vida. Disseram que fizera pactos, que recebera dons divinos, que sofrera de estranhas enfermidades. Eu, que estive ao seu lado, sei apenas que foi perseguido até o fim por uma música que não lhe dava descanso. Guardo até hoje o manuscrito incompleto que trouxemos da Ligúria. Nunca tentei tocá-lo, mas às vezes, nas noites mais silenciosas, penso ouvir ao longe o som de um arco sobre cordas. E nessas horas eu não sei se é o mestre que ainda busca o final daquela melodia ou se é ela que finalmente o encontrou.